seja bem-vindo a mais um Buzz Factor. Hoje falamos do novo Código da Publicidade. O Governo apresentou um projeto que junta todas as regras da publicidade num só documento e introduz várias alterações à comunicação comercial. Por exemplo, as campanhas das operadoras de comunicações passam a ser controladas previamente pela Anacom e os bloggers ficam obrigados a identificar os artigos pagos como publicidade. Queremos saber o que muda na comunicação das marcas. São meus convidados Teresa Moreira, diretora da Direção-Geral do Consumidor, Paulo Fonseca, jurista da DECO, Manuela Botelho, secretária-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes e Miguel Moraes Vaz, secretário-geral do Instituto de Autodisciplina da Publicidade. Boa tarde. Bem-vindos. Começo por si, doutora Teresa Moreira, por lhe perguntar o que é que muda efetivamente com este novo Código da Publicidade. Boa tarde e muito obrigada por este convite. Eu queria começar por dizer que ainda não sabemos exatamente o que é que vai mudar, uma vez que depois de várias rondas de discussão e negociação, digamos assim, do ponto de vista técnico, apresentou de facto o Governo uma proposta para consulta pública que mereceu bastante interesse, enfim, do mercado, da sociedade e até da comunicação social, como era de esperar. A proposta é essa que neste momento está a ser analisada à luz dos contributos que nós recebemos e que, portanto, há de conduzir à apresentação de uma proposta final, essa sim. Portanto, aconteceu um processo de consulta pública que recebeu cerca de 33 contributos, não é? Cerca de 33 contributos, para além das entidades que vão ser consultadas a título obrigatório, por exemplo, o Conselho Nacional de Consumo, que é o único órgão consultivo do Governo em matéria de defesa dos consumidores e que é ouvido sob qualquer iniciativa legislativa que tenha repercussão nos direitos e nos interesses dos consumidores. Este órgão tem uma representação, digamos que 55% ou 50% mais um, de consumidores, isto é, associações de consumidores e outras associações da sociedade civil, sei lá, a Confederação Nacional de Famílias, por exemplo, ou algumas outras associações que promovem objetivos que estão relacionados com os direitos dos consumidores, mas também tem uma série de representantes de associações empresariais, justamente para ser um órgão, digamos, tão paritário quanto possível. O Conselho Nacional de Consumo dizia, é sempre ouvido. Portanto, nós Direção-Geral do Consumidor, estamos a terminar, já vimos exaustivamente as várias contribuições, já discutimos internamente e vamos agora apresentá-las outra vez ao Governo com a nossa própria posição e aí o Secretário de Estado Adjunto e da Economia decidirá o que fazer, colocando o projeto em processo legislativo. E, portanto, tendo em conta esses contributos, vai haver alterações em que áreas? Pode revelar? Eu não posso, naturalmente, dizer já em que áreas é que vai haver alterações, pela simples razão que essa é uma decisão política, para já, do Secretário de Estado Adjunto e da Economia, mas queria sublinhar o facto de, para o Governo, ter sido muito importante esta consulta pública. Isto é, a consulta pública foi feita com toda a amplitude, digamos assim, e com toda a seriedade, para realmente nos permitir recolher o maior número de contributos por parte da sociedade civil. Entenda-se, naturalmente, das empresas que estão no setor, das associações empresariais também no setor, mas, por exemplo, dos escritórios de advogados que trabalham ou assessoram empresas nesse domínio, naturalmente das associações de consumidores que são os nossos parceiros privilegiados e de outras entidades da sociedade civil, sei lá, académicos, por exemplo, que têm um interesse nesta matéria e que também quiseram, enfim, pronunciar-se nesse sentido. Isso é que para já me parece muito importante sublinhar, que houve esta preocupação de alargar o debate e tornar o debate verdadeiramente inclusivo. Depois veremos o que é que fica na versão final, também quero dizer que penso que isto vai estar preparado a muito breve trecho para poder ainda ser colocado, como dizia, em processo legislativo e ser aprovado ainda nesta legislatura. Mas posso dizer já que os contributos, muitos deles, de facto, chamaram-nos a atenção para aspectos que nos parecem interessantes, do ponto de vista técnico ou jurídico, enfim, não vou entrar aqui em questões de pormenor, mas de facto há muitos contributos, enfim, interessantes, outros que nos puseram a pensar sobre algumas das opções que a própria Direção-Geral do Consumidor tinha inicialmente sugerido ao Governo. Portanto, acho que é um exercício realmente muito rico e acho que é um exercício que, para grandes peças de legislação, por exemplo, deveria ser sempre adotado, deveria ser sempre seguido, porque isso é que permite até que a própria sociedade, não apenas as entidades mais diretamente relacionadas com os assuntos,
se possam pronunciar. E posso lhe dizer que se há matéria que mexe, passa a expressão, com todas as pessoas, toda a sociedade portuguesa e com outras, com certeza, é a matéria da publicidade. Doutora Manuela Botelho, uma das instituições que participou nesta consulta pública foi a Associação Portuguesa de Anunciantes. Que contributo é que vocês deram para melhorar este novo Código da Publicidade? Nós, felizmente, temos uma boa relação com a Direção-Geral do Consumidor e, portanto, há muito vemos debatendo este tema. De resto, há cerca de 2 anos, se bem me recordo, exatamente, a Direção-Geral do Consumidor convocou as várias partes interessadas para iniciarmos exatamente o debate sobre o Código da Publicidade. Dado que havia um reconhecimento geral, e da APAN também, que fazia sentido existir alguma atualização, porque o mundo da publicidade tem mudado muito, mudou muito nos últimos anos com as novas tecnologias. Isso trouxe o mundo digital todo para o território da comunicação e, portanto, ou levou o território da comunicação para o digital e portanto, fazia sentido haver alguns ajustes ao Código da Publicidade. E nós, desde a primeira hora, nos manifestámos sobre cada um dos itens que na altura estavam em discussão, cada um dos artigos e dos grandes temas que nos preocupavam todos e que preocupavam a Direção-Geral do Consumidor. E, portanto, desta vez voltámos também a manter o nosso contributo, reforçando não só alguns dos aspectos que já tínhamos manifestado anteriormente, como introduzindo novos, na medida em que este documento que foi posto à consulta pública acrescentava mais matérias àquelas que inicialmente tínhamos previsto. Nomeadamente em termos da concepção, em termos da concepção de todo o projeto. Porque para nós uma coisa é evidente, é que a problemática da publicidade ultrapassa um bocadinho o tema da defesa do consumidor, porque, enfim, tem que ser sempre um espaço também de liberdade e portanto tem que ser encarado como publicidade e não como informação. E portanto, de alguma maneira, este novo documento ultrapassou um bocadinho, digamos, a forma como estava concebido o anterior e, portanto, deixou de ser só um espaço de princípios que devem conduzir, digamos, a temática da publicidade e foram incorporadas outras... Tornou-se mais restritiva a legislação? Não é só uma questão de restrição, não é só uma questão de restrição, mas digamos que ultrapassou o tema só exclusivamente da publicidade e entrou por um território que tem que ver com a regulação setorial. E no vosso entender isso é positivo? E no nosso entender isso ultrapassa o âmbito da publicidade e nós gostaríamos que o Código da Publicidade se mantivesse no seu território e que não fosse colocado no território da publicidade um conjunto de matérias que não são do foro da publicidade, são do foro da regulação dos setores, para não ficar a publicidade com o ónus de uma série de outros problemas que depois acabam por estar só regulados quando se chega à publicidade, quando eles deviam ser, se calhar, regulados muito antes. Dr. Miguel Moraes Vaz, boa tarde. Concorda com estas apreciações feitas pela APAN? Olha, não concordo nem deixo de concordar. Não, é porque a razão é muito simples. O ICAP não se pronuncia sobre o código em si, pronuncia sobre a autorregulação. E só isso. Porque deixamos a parte técnico-jurídica do normativo
à indústria, ou seja, às agências, aos negociantes, aos meios, etc, etc. Portanto, eu apenas estou aqui a falar pela autorregulação. Relativamente à autorregulação, congratulamos-nos dela pela primeira vez ser consagrada legalmente. Isso acho que é uma vitória e acho que é muito vantajoso para todos. Repare que o ICAP preconiza a autorregulação cá em Portugal, a implementação da autorregulação da comunicação comercial em Portugal. E acho que tem feito um trabalho reconhecido, nacional e internacionalmente também. Todavia, temos alguma preocupação ou alguma expectativa para saber como é que o artigo dedicado à autorregulação venha a ser redigido. Isso aí temos alguma preocupação, pelo menos estamos na expectativa. Porque a autorregulação, a consagração da autorregulação, eu penso que sai excepcionalmente beneficiados tanto do consumidor, os direitos, a defesa dos direitos do consumidor, como da leal concorrência. E, portanto, acho que os governos, aliás, como a Comissão Europeia diz e como as diretivas indicam, os governos devem incentivar a autorregulação. Aqui parece-me que é um incentivo, mas repito que estamos na expectativa para ver como vai ser redigido, porque é muito importante a redação do artigo. Claro. O que é que era importante que viesse, então, escrito nesse artigo? Repare, na auscultação pública, no documento da auscultação pública, vem uma espécie, o princípio que está muito bem, que é o da consagração, mas o espírito dá a entender, o espírito do artigo, dá a entender que há uma espécie de uma legitimação à existência de regras para a autorregulação. Ora bem, a autorregulação está legitimada há décadas e décadas e décadas. E, como lhe disse há pouco, a própria Comissão Europeia reconhece na autorregulação uma via, não é alternativa da lei, porque não é complementar, mas de auxílio, exatamente porque a autorregulação tem uma eficácia e uma celeridade na defesa, como disse há pouco, dos consumidores e da concorrência, que a lei não tem. Por outro lado, adequa-se muito mais à realidade. Nós temos códigos, temos normativas que se adequam à realidade, por exemplo, no digital. Nós, num mês, numa semana, por exemplo, conseguimos ter um novo código para a evolução do digital. Coisa que a lei não consegue, não é só cá. Não consegue noutros países também. E, portanto, estamos permanentemente adequados aos interesses que estão em causa. Dr. Paulo Fonseca, qual é a apreciação que a DECO faz deste documento? Bom, antes de mais, boa tarde. A DECO, obviamente, que saúda este documento. Aliás, desde há muito que temos pugnado pela criação ou pela adaptação de um código da publicidade, porque hoje em dia, e aqui a questão que foi refletida há pouco, também passa um pouco por repensarmos a publicidade nos dias de hoje. O que é a publicidade? É uma mera comunicação comercial, é uma informação, é uma questão de regulação, é uma questão de atuação, uma questão de fiscalização. Portanto, há aqui várias questões. E, efetivamente, o que nós temos sentido ao longo do tempo é que o Código da Publicidade, que consagrava, na maioria da razão, um conjunto de princípios, um conjunto de regras muito básicas relativamente à proteção do consumidor, à ideia de informação, não se encontrava adaptado à realidade de hoje em dia. Ou seja, quando pensamos em setores como as comunicações eletrónicas, o próprio mercado digital, que cria também aqui novas exigências, por exemplo, pensando no caso da publicidade comportamental, a questão o tema da saúde, o setor da saúde, os próprios serviços financeiros que efetivamente têm tido aqui uma intervenção a nível da publicidade, mas que nós sentimos que não foi suficiente, porque se pensarmos até no fenómeno do sobreendividamento, teve esta ideia de a publicidade teve alguma consequência a nível do sobreendividamento, ou até mesmo agora na liberalização de determinados mercados, como o mercado de energia. O que nós verificamos é que a publicidade que inova sempre e, portanto, vai sendo dinâmica e vai sendo inovadora, muitas vezes cria conflitos e cria problemas para os consumidores. Mas também é de salientar que os consumidores muitas vezes não se apercebem desse problema ou da publicidade enganosa, não é perceptível muitas vezes ao consumidor quando vê a publicidade, portanto ele não observa e constrói logo juridicamente que aquilo é uma situação de publicidade enganosa. É na situação de conflito, e quando já estamos numa situação muito específica, em que há um conflito com a empresa, em que o consumidor diz, mas foi esta a informação que me foi prestada, e a empresa diz, não, porque na publicidade dizia isto, não era bem isto que me queria dizer, e aqui é que efetivamente temos um problema para o consumidor.
Neste sentido, o que nós considerávamos que era fundamental era que o Código da Publicidade se adaptasse efetivamente à nova realidade, que não ficasse apenas vinculado a um conjunto de princípios. Por exemplo, a nós é muito importante que ele não subsuma apenas a um meio de comunicação, mas, por exemplo, tenha regras específicas mediante os suportes que são utilizados, que acompanhe aqui a evolução do digital. Por exemplo, dando aqui um caso concreto, hoje em dia falamos muito em serviços que são prestados a nível digital, que são serviços gratuitos, em que já não há aqui um valor troca de dinheiro, mas muitas vezes não se pensa na regulação para estas matérias. Mas o digital foi, de facto, uma das preocupações deste documento. Exatamente. O digital e, por exemplo, como referiu aqui no início, as comunicações eletrónicas, que é um dos campos onde os consumidores mais reclamam, porque tem a ver com uma informação que foi prestada, ou que uma campanha, ou um folheto, ou um suporte, um outdoor em que o consumidor visualizou uma determinada mensagem e quando veio a verificar, no caso concreto, não é bem essa mensagem que passou. Por outro lado, é importante também este código, e para terminar aqui a pergunta, é importante este código, porque nós sabemos, efetivamente, a autorregulação tem desempenhado aqui um papel fundamental a nível da publicidade. Mas nós sabemos, por exemplo, se pensarmos no caso do marketing alimentar, nomeadamente o marketing dirigido especialmente a menores, que apesar de termos tido boas iniciativas a nível da autorregulação, não tem sido suficiente, neste caso, para prevenir ou, neste caso, para proteger o consumidores especialmente vulneráveis, como sejam os próprios menores. Daí que sentimos que esta é a oportunidade certa para revermos o Código da Publicidade, para adaptarmos este Código de Publicidade a novas realidades, a novas necessidades do consumidor, para que ele não fique subsumido apenas à mensagem que é praticada em abstrato, mas que também que seja perceptível as situações em concreto e a forma como as mesmas afetam o consumidor. Saímos aqui para um curto intervalo, voltamos já de seguida.